Amados, Salmo 128, abra a tua Bíblia. Eu quero falar com vocês hoje sobre tema a Deus e sua família será abençoada. Baseado no Salmo 128. É interessante que a bênção de Deus na Bíblia, ela está sempre muito ligada a uma prosperidade familiar e geracional. Ela sempre está ligada, ela sempre está conectada. Deus tem prazer, a família é um projeto de Deus. Deus tem prazer de abençoar a família e que a família vá bem. E o Salmo 128, ele fala sobre o que acontece com aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O salmista vai nos mostrar o resultado de se temer a Deus. O salmista vai nos apresentar o resultado de se andar nos caminhos de Deus. Quando nós falamos nesta manhã que os anciãos, eles pedem o direito da promessa que foi prometido a eles em relação ao rei, até então eles não estão errados. É uma promessa de Deuteronômio, como eu disse no início do culto, capítulo 17, versículo 14 e 15. Mas o grande problema é que esse pedido, ele foi um pedido com uma motivação errada, com um objetivo errado, com um propósito errado. O pedido dos anciãos ali de Israel não foi um pedido segundo a vontade de Deus, não foi um pedido segundo o caminho que Deus condicionou a eles que andassem segundo essa promessa. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, há muitas famílias que estão em dificuldades, casamentos destruídos, filhos perdidos dentro da própria casa, e às vezes isso vem tomar de assalto algumas famílias, até mesmo, por que não dizer, da própria igreja. E aí vem a pergunta: por que será que a minha vida está dessa maneira? Por que será que os meus filhos não ouvem? Por que será que o meu esposo, a minha esposa não atende? A grande verdade é que o Senhor, Ele sempre orienta, sempre fala conosco, nos mostra o caminho, nos prepara o caminho, para que sejamos abençoados, e o prazer de Deus é de nos abençoar. Mas nós precisamos nos inclinar à palavra de Deus, se nós quisermos ter uma vida e uma família abençoada, se quisermos ser um modelo de família, para famílias que estão destruídas, para as famílias que estão sem esperança, para famílias que estão em dificuldade moral e espiritual, dificuldade nos relacionamentos. Se nós queremos ser uma bênção, um canal para que isso aconteça, só há um meio, só há um caminho, e esse caminho é pela palavra de Deus. Mas o salmista, ele mostra quais são o que acontece com aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. É interessante que quando nós lemos aqui, parece talvez alguém que não perceber ou não se atentar, ele vai achar que não vai ter problema então. Então eu não vou ter problema. Então eu não encontrarei dificuldades. Tudo será perfeito. Ele diz: se você andar no caminho, vai acontecer o quê? Sua esposa será como a videira frutífera que floresce em seu lar,
Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Que você viva para ver seus netos. Que Israel tenha paz. Nesse salmo é possível ver também que a bênção que está sobre aquele que anda nos caminhos do Senhor, ela se estende então para toda a sua família de geração a geração. E se a gente for mexer um pouquinho aí, buscar, nós vamos ver gerações, né, das famílias, gerações de pastor. Meu pai foi pastor, meu tio foi pastor, meu avô foi pastor, meu bisavô foi pastor. Você percebe que isso ocorre na vida de muitas pessoas, que há gerações de servos de Deus e que vem dando continuidade por permanecerem fiéis, andando no caminho do Senhor. Isso é verdadeiro, isso é fato, isso ocorre. E quando nós olhamos para a bênção sobre a família de Abraão, por exemplo, Abraão, que era um homem temente a Deus, Abraão que obedeceu ao chamado do Senhor a ir a outra terra, nós podemos ver que ao longo do seu caminho, ele construiu altares em adoração a Deus, e a sua principal característica era a fé. Abraão é um homem que nós podemos olhar e ver a promessa de Deus, e ver a caminhada dele, como que ele viveu diante do Senhor, construindo altares de adoração, e como que a sua principal característica era a sua fé, pois ele creu na palavra de Deus, ele confiou na palavra de Deus, ele acreditou. Abraão, sai do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, você vai ser bendito, eu vou te abençoar. Está vendo as areias do mar? Você consegue contar, Abraão? Não, a sua descendência será assim. Abraão confia. Por qual razão às vezes nós entramos em dificuldade? É porque às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas não confiamos. Nós não acreditamos naquilo que nós estamos ouvindo. Parece que é mais fácil um colega, um amigo me dizer alguma coisa e eu acreditar de imediato, do que acreditar na própria palavra de Deus. E qual é a consequência? A consequência é que eu nunca vou desfrutar da minha vida essa promessa aqui, porque essa promessa, ela se alcança pela fé. Pela fé. Você deve temer a Deus. E pela fé, a sua família, a consequência de se temer a Deus, será abençoada. Irmão, eu vou dizer para você mais uma vez, há quase 25 anos atrás, eu descia de uma rua completamente drogado, alcoolizado, mas consciente. E eu vi, era um horário do culto, num domingo como esse, e eu vi uma família de crente indo para a igreja, e eu falei na minha consciência ali, eu desejei, eu disse: Deus, se o Senhor existe mesmo, como eu queria ser como essa família. Eu queria ser crente, eu queria ter uma esposa crente, eu queria que os meus filhos fossem crentes. Há 25 anos depois eu estou aqui, pregando para você, a minha esposa é crente, os meus filhos são crentes, eu sou crente. Não foi fácil chegar até aqui não, viu, meu irmão? Suei, viu? Suei, sofri muito na mão do inimigo, mas cheguei. Mas Deus cumpriu. Eu aprendi que eu deveria ser fiel a Deus e que Deus me abençoaria antes mesmo de eu casar. Eu aprendi a vontade de Deus. E num dia eu disse para Deus: Deus, prepara para mim uma serva de Deus que vai me ajudar na obra. Prepara para mim uma mulher que teme a Deus para andar do meu lado. E Deus cumpriu isso. Se você crê como Abraão fez, se você crê como o salmista no Salmo 128 está falando, você desfrutará e experimentará a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Isso acontece. Eu estou dizendo porque os meus filhos, a minha esposa, são abençoados.
Eu não tenho problemas com eles. Mas o salmista, no Salmo 128, e também para Abraão, não quer dizer que na vida nós não encontraremos problema. Quem disse para você que existe família perfeita? Quem foi que contou essa história que casamento é perfeito? Quem foi? Onde está escrito isso? Não está escrito. Não existe casamento perfeito. Não existe família perfeita, não existe filhos perfeitos, não existe esposo perfeito, não existe esposa perfeita. O que existe são uma família que teme a Deus. O que existe? Existe quando se casam, são dois pecadores que vão viver agora debaixo do mesmo teto. Vai ter problemas, vai ter dificuldade, vai ter. Mas de uma coisa eu sei, que se essa família temer ao Senhor, será bem sucedida. Pode vir luta, vem prova, pode vir privações, dificuldades, mas se essa família permanecer fiel e crer na palavra de Deus, então esta família será abençoada por Deus. Isso é fato. Eu estou dizendo, não estou contando o testemunho de pessoas, eu estou contando o meu testemunho. Porque tem gente que vive de contar o que aconteceu na vida dos outros. Irmão, você precisa contar aquilo que Deus tem feito na sua vida. A alegria de saber da bênção do irmão é grande? É, mas a alegria é maior ainda quando isso acontece com você, dentro da sua casa, no seu contexto familiar, nos seus relacionamentos com a sua família, esposo, a esposa, os filhos, filhas. Abraão vai e obedece a palavra de Deus. O salmista está dizendo que se eu ouvir, crer e obedecer a Deus e temer a Deus, então a minha família será abençoada. Nós vemos que em Gênesis capítulo 13, o versículo 15 e 16, nós vemos que a vida sobre as bênçãos, sobre a vida dele se estendia aos seus descendentes, a toda a sua descendência de Abraão. Porque no versículo 15 do capítulo 13 de Gênesis vai dizer: toda esta terra eu te dou a você e aos seus descendentes, Deus dizendo para Abraão: vem Abraão, ande comigo, caminha comigo, eu vou te abençoar. E qual era o papel de Abraão? Crer, obedecer, temer a Deus, fazer aquilo exatamente o que Deus estava projetando para ele. Deus disse então: toda esta terra eu dou a você e aos seus descendentes. E incluíam a própria promessa de uma futura grande descendência que viria por intermédio de Abraão. O verso 16, Deus diz: eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra. Eu vou te abençoar de uma maneira, Abraão, que aos teus olhos é impossível alcançar, de tantas bênçãos que eu vou te abençoar. Então, na família de Abraão é possível notar bênçãos e promessas ligadas diretamente à sua família. E o Salmo 128, irmão Christian? O Salmo 128 vem nos dizer exatamente isso. Bem-aventurado ou feliz aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ao contrário do que muitos pensam por aí, que andar no caminho do Senhor é pesado. Ah, como é difícil andar no caminho do Senhor. Pelo contrário, é prazeroso, é alegre, é satisfação poder receber os cuidados de Deus. Então é abençoado os seus caminhos. Todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos serás, e tudo te irá bem. O salmista mostra então que tal pessoa, ele, do trabalho das suas mãos ele comerá, e ele será feliz. Ele terá contentamento.
Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele aprende então a ter contentamento. Ele se contenta no Senhor, ele tem satisfação no Senhor, ele espera no Senhor, ele recebe com bom grado tudo aquilo que vem do Senhor, e tudo irá bem para ele. Aquele que teme ao Senhor, ele não fica buscando motivos e razões para reclamar do Senhor. Aquele que teme ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele pede um emprego para o Senhor, e ele consegue um emprego, o Senhor não abre a porta, mas esse crente que teme ao Senhor, ele não vai reclamar depois do emprego, mas pelo contrário, ele é feliz com o seu trabalho. Ele está satisfeito com o seu trabalho, porque aquele que teme ao Senhor, ele trabalha como fazendo para o Senhor, e entendendo que é o Senhor que o tem abençoado. Sabe por quê? Porque uma família que ama Jesus é abençoada, irmão. Passe o que passar. E como é bom quando uma família serve a Deus. Como é bom quando os seus membros são comprometidos com o Evangelho verdadeiramente. Sabe por quê? Porque não existe pessoas perfeitas ou um lar perfeito. Mas como é bom quando essa família, sendo imperfeita, teme verdadeiramente a Deus, serve verdadeiramente ao Senhor. Como é bom. Família, sobretudo o casamento, que é um lugar onde desiguais convivem. Como é bom quando esta família atende a palavra de Deus, mesmo vivendo desiguais, convivendo juntos. É possível ter um lar abençoado e feliz, porque este lar está sendo conduzido pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Irmãos, é tão ruim, para mim particularmente, é tão triste, quando eu descubro que o filho não tem intimidade com o pai, que a filha não tem intimidade com a mãe, não são amigas, não são amigos. É tão triste quando não há uma comunhão entre o esposo e a esposa. É tão triste quando trata do casamento como se fosse dois namorados. Você cuida das suas coisas, que eu cuido das minhas coisas. Existe casamento assim. Existem famílias assim, que o filho hoje não vai dar: pai, boa noite, Deus abençoe meu filho, vá orar. Lembra que o seu pai ensinou você a orar? Não durma antes de orar. É triste quando você descobre que isso em muitas famílias não acontece. É triste. Isso é muito triste. É triste quando essas coisas primordiais da família, coisas primordiais dentro do casamento, é tão triste. Quando o esposo trata melhor as pessoas lá fora, mas a esposa dentro de casa é como se fosse uma empregada, ela tem que fazer a obrigação dela, é tão triste. E vice-versa, a mulher também, que trata as pessoas lá fora, mas o seu esposo trata como se fosse pior. É tão triste, não há harmonia, não há comunhão. O que está faltando será? Sabe o que falta? Temer ao Senhor, andar nos caminhos. Quando eu não temo ao Senhor, quando eu saio do caminho, eu trago para mim, para minha família, para minha casa, dificuldades. Dificuldades.
Quando a minha família não caminha e não vai para os pés do Senhor, eu trago dificuldades para o meu casamento, eu trago dificuldades para os meus filhos, eu trago dificuldades para o meu lar. E o salmista está nos convidando a temer a Deus para que nós tenhamos uma vida, uma família, um lar abençoado. Você pode ter luta, você pode ter prova, você pode ter dificuldade, até enfermidade no meio da família, mas se Deus é o teu caminho, se Deus é a tua vida, se Deus é os teus princípios, então Deus abençoará, ainda que você esteja sem nenhuma alternativa. Deus será sempre Deus na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos, no teu casamento. Deus será sempre Deus. Não importa. Não importa. As pessoas hoje querem que os jovens namorem. Não é normal um jovem de 16, 17 anos estar ainda solteiro, estudando e trabalhando. No contexto do mundo isso não é normal. Mas para nós que somos servos de Deus, nós sabemos muito bem que isso está plenamente certo, que isso é plenamente normal. Porque uma família que teme a Deus é uma família que vai encaminhar, que vai ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Há pais e há mães que dizem assim: aonde será que eu errei? Volta para a Escritura, porque a Escritura vai nos dizer aonde foi que nós erramos. Pode ter certeza disso. Mas tantas pessoas viveu tão certo, fielmente, e o filho tomou outro rumo, o filho saiu da igreja. O futuro não pertence a nós. Mas nem por causa disso, nós temos que abandonar o governo de Deus na nossa casa e na nossa família. O que nós temos que fazer? Nós temos que ensinar a verdade de Deus. Ensinar. Contudo, pessoas que se submetem então ao discipulado de Cristo, pessoas e famílias que sempre prosseguirão para terem um coração ensinável, um coração humilde e que busca então a fazer a vontade do Pai. Então quando o marido, quando a esposa e os filhos amam a Jesus de verdade, eles estarão em permanente processo de santificação e de aperfeiçoamento. Quando o esposo, a esposa, os filhos, então eles serão levados a um processo de santificação e de aperfeiçoamento. Há bênçãos de Deus espirituais, a bênção de Deus para aqueles que temem, famílias que são abençoadas, que temem ao Senhor. Ele diz, olha comigo, verso 3, tua esposa, no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Ou seja, a videira aí como uma fonte de alegria e que é divinamente cuidada. Essa oliveira que vai falar da vitalidade. Então vocês terão vida e vocês serão cheios de alegria. É uma casa com vida, cheia de alegria. Lembrando, tem dificuldades, tem, mas é uma casa cheia de vida e cheia de alegria. Vida e alegria haverá nessa casa. A minha pergunta retórica: como vai o teu lar? Como vai a tua família? A gente falha tanto, a gente vê a situação decadente, a gente tem uma facilidade de culpar as pessoas. Às vezes a gente é tão covarde que a gente não olha para nós mesmos. Eu sei que é pesada essa palavra covarde, mas nós somos covardes conosco mesmo, nós não temos coragem de nos encarar. A gente não tem coragem às vezes de dizer, eu que sou culpado, eu que sou errado, sou eu que deixei, sou eu que abandonei, sou eu que não estou fazendo, sou eu que não estou vivendo.
E aí a gente olha para os nossos filhos, porque você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser certinho, você tem que ser perfeito. Mas eu não sou certinho. Eu não estou buscando a santidade, mas eu exijo deles. Você tem que ser direito, mas eu não sou direito, mas eu quero que eles sejam. Está tudo errado. Então eu preciso voltar para a Escritura que me diz que se eu temer ao Senhor, se eu andar nos caminhos do Senhor, então a minha família será cuidada, a minha família haverá um processo então de santificação e de aperfeiçoamento. Oh meu irmão, você quer que a tua esposa seja mais piedosa? Para de falar dela, para de reclamar, ore a Deus, ore por ela, jejue por ela, consagre por ela. Ô minha irmã, você quer que teu marido seja mais cuidadoso? Pare de reclamar, de murmurar, ore por ele, consagre a tua vida. Eu quero que o meu filho seja isso. Viva um cristianismo verdadeiro diante dos teus filhos, e você não vai precisar pegar na orelha dele para dobrar o joelho. Ele vai saber que ele precisa orar, que ele precisa depender de Deus, que Deus é o único caminho, a verdade e a vida. Se você andar nos caminhos do Senhor, a sua casa então será cheia de vida, e a tua casa então será cheia de alegria. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala a respeito do crescimento. Ele diz que o crescimento constante que temos por meio de Cristo, e ele vai dizer lá em Filipenses capítulo 1, versículo 9 a 11, ele diz: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esse é o desejo do apóstolo Paulo, para a igreja, para os filhos de Deus, que busquem, que cresçam e que aumente cada vez mais no conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor. Então eu preciso levar a minha casa, a minha família para a santificação. Eu preciso buscar o Espírito Santo para minha casa, para minha família. Para quê, irmão? Paulo está dizendo para que você tenha discernimento de fazer aquilo que é melhor, aquilo que é necessário, aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é santo, aquilo que é reto. Eu não sei como fazer, pastor. Eu não sei, a minha casa está está despencando tudo, Senhor. Eu não sei o que fazer. Busque o Espírito Santo de Deus, busque a vontade de Deus, então Deus lhe dará discernimento através do Espírito Santo de Deus, como você deve guiar a tua casa, como você deve guiar a tua família, como deve fazer. Então por esse motivo, uma vida de temor a Deus gera então consequentemente uma família abençoada. Então, consequentemente, você tem uma família abençoada, você tem então condições de compartilhar o seu testemunho pessoal. A minha preocupação, será que a minha família está servindo de testemunho para alguém? Será que eu estou fazendo diferença? E essa diferença não é para a minha glória, mas essa diferença que aponta para a cruz, para a glória de Deus. Às vezes eu me pergunto, Senhor, eu tenho agradado o Senhor, eu tenho dado testemunho. Lembra de Jó? Jó orava pelos pecados dos seus filhos. Lembra? Ele oferecia sacrifício pelo pecado dos filhos. Mas ele orava, ele consagrava os filhos diante do Senhor. Se os meus filhos pecaram, Senhor, perdoa-os. Um homem reto, íntegro e justo, mas que orava pelos seus filhos. Quantas vezes nós oramos por dia pelos nossos filhos? Quantas vezes nós oramos por dia pelo nosso casamento, pela nossa família?
Ah, irmão, eu poderia falar aqui o contexto do mundo. Aí, nós vamos ficar aqui até amanhã. Você está cansado de saber como que está o mundo? A inversão de valores, está cansado. A imoralidade está correndo solto. Nós estamos cansados de ver isso aí. Se eu falar, você já sabe disso tudo, de cor salteado, eu não preciso perder meu tempo com isso. A grande questão, o foco é a minha casa, como está? Os meus filhos, como estão? Eu não posso viver na minha casa querendo ganhar o mundo inteiro e perder os meus filhos pelos vãos dos dedos. Tema a Deus e a sua família será abençoada. Nós somos chamados para compartilhar, para sermos exemplos. Para sermos exemplos importantes para a glória de Deus, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos comportamentos. E nós precisamos fazer uma autoanálise e buscar aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso mudar. Eu preciso buscar isso em Deus. Mas se eu caminhar, e eu creio piamente nisso, se eu caminhar sem a direção de Deus, sem olhar para a palavra de Deus, eu vou fracassar. Eu vou falhar no meu casamento, eu vou falhar na criação dos meus filhos, eu vou falhar. Eu preciso entender, como diz o salmista, que filho é como flecha na mão do valente. E bem-aventurado é o homem que tem a sua aljava cheia de flecha, e flecha ali representa os filhos, e que ele vai lançar para o mundo, para um objetivo. Só que antes de eu lançar essa flecha do flecheiro, e que essa flecha representa os filhos, eu preciso saber exatamente que alvo eu quero atingir. Os meus filhos. Para que alvo eu vou levá-los. Bem-aventurado, os filhos é benção, mas eu preciso me preocupar para que direção eu vou encaminhar os meus filhos. Olha comigo verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis feliz o homem que teme ao Senhor. Irmão, quero dizer uma coisa para você, ainda que você seja o único cristão de sua casa, saiba que a obra de Jesus em sua vida, com certeza, produzirá frutos em sua família, mas para que isso aconteça, eu tenho que temer a Deus e andar nos seus caminhos. Eu preciso crer na palavra de Deus, ainda que você seja o único da sua família que foi resgatado por Cristo Jesus. Creia nessa palavra. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Pense. Alguma coisa que eu preciso mudar? Há momentos na vida que a gente precisa fazer remanejamentos, ajustes. Precisa ajustar algumas coisas. Eu tenho que ajustar aqui, eu preciso ajustar aqui, eu preciso ajustar aqui. E como que eu terei esse auxílio? Eu terei esse auxílio do Espírito Santo de Deus, vai me auxiliar no que eu preciso ajustar. O que está dando errado? Eu preciso buscar esse ajuste. Eu preciso analisar. Eu preciso buscar a direção pela palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que se eu buscar, se eu temer a Deus, eu serei bem-aventurado. A minha casa será uma fonte de alegria. A minha casa será uma fonte de vitalidade. Agora pense em tudo o que Jesus já fez em sua vida. Pense.
Pense, pensou? Então, é impossível nós vivermos com Cristo sem transformação. É impossível. Cristo te salvou. Cristo te livrou da condenação do pecado. Então é impossível você viver sem a transformação. De que forma, irmãos, você tem mudado em relação à forma com a qual se relaciona com seus familiares ou cônjuge? De que forma? Como que você vive hoje na sua casa? Pare, pense e diga a Deus, pergunta ao Senhor: Senhor, o meu viver, o viver da minha família, tem agradado o Senhor? Essa deve ser a nossa preocupação. A família tem que glorificar a Deus, a família tem que adorar a Deus. Se eu preciso mudar, de que forma eu tenho mudado em relação à forma com a qual se relaciona, ou me relaciono com o meu familiar, com o meu cônjuge? Olha, irmão Cristo, o negócio está meio difícil, eu tentei fazer alguma coisa. Se você tentou fazer alguma coisa, você percebe algo que mudou em seu lar, a partir do momento em que você teve essa percepção, ou essa direção, que precisa mudar. A irmã Michele disse aqui no louvor que nós devemos perdoar os nossos irmãos, como Cristo perdoou a nós. Casamento tem que ter misericórdia, casamento tem que ter compaixão, família tem que ter misericórdia. Uma vez eu exortei um pai, porque o pai estava sendo muito severo com o filho. Eu chamei ele: vem cá, irmão, você não acha que está muito duro? Não, porque é assim que tem que ser, porque na minha... Espera aí, irmão. Aí peguei o texto com ele, li com ele, aqui, está vendo as misericórdias de Deus? Mas, irmão, da mesma forma, se Deus for lhe tratar da maneira que você merece, você nem estaria aqui agora conversando comigo, irmão. Ele parou, pensou, abaixou a cabeça. O texto bíblico confrontou a atitude dele. Eu preciso mudar. Eu vou pedir perdão para o meu filho, porque eu não sou tão certo assim. Aí começa a enxergar que ele não é perfeito. Aí começa a enxergar que ele não é perfeitinho, que ele não erra. Aí ele viu: não, eu erro, eu tenho pecado, eu sou falho. E aí então o relacionamento dele então com o filho começou a mudar, porque ele estava perdendo o filho por causa da dureza do coração dele. Quantas vezes você pediu perdão para sua esposa? Quantas vezes você pediu perdão para o seu esposo? Quantas vezes, pai e mãe, você foi até o seu filho e pediu perdão para ele, que você errou? Quantas vezes? Isso é construir relacionamentos santos. Quantas vezes? Irmão Cristo, você está falando aí porque você está dando um advogado. Está aqui, Calil, pode acabar o culto, leve ele na salinha, faz um interrogatório com ele, uma sabatina nele. E o seu pai, quem é o seu pai? Seu pai já pediu perdão para você, Calil? Ele vai dizer sim, e não tem dificuldade nenhuma. Relacionamento. Eu amo, até hoje eu beijo a face do meu filho de 17 anos e choro com ele. Ontem nós estávamos almoçando juntos, saímos para almoçar junto. Eu olhei para ele: filho, como que você é abençoado? Eu sou um homem abençoado por tua causa. Obrigado, Senhor, pelo filho que o Senhor me deu. Você já falou isso para o seu filho? A alegria que você tem de tê-lo como filho? São coisas tão simples, mas que faz toda a diferença dentro de um lar. E você, maridão, só lembra da esposa no dia do aniversário de casamento e de nascimento? De vez em quando, sai da contramão, anda na contramão, compra um presentinho, um docinho, aquele docinho que ela gosta, lembra? Lá quando vocês namoravam,
vai fazer toda a diferença. E os filhos, pai, eu quero fazer isso. Espera, menino, depois eu faço. Não, irmão, o que você quer, meu filho? Pai, eu quero ali. Vamos lá, eu vou te levar. Atenção, faz toda a diferença na família. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Ele tem então discernimento do Espírito Santo de Deus, vai viver com a sua mulher com entendimento, sabendo que ela é o vaso mais frágil, como o apóstolo Paulo ensina, vai ter discernimento para cuidar do filho, para instruir o filho, para viver com o filho, vai ter aquela liberdade gostosa de poder abraçar o filho, beijar o filho, bater um papo com o filho, conversar com o filho, vai ser tão bom. Eu fico tão feliz que o Calil me chama, pai, eu quero conversar com o senhor, vamos bater um papo. A gente conversa, de homem para homem. Agora ele já está com umas barbinhas ali, está crescendo, mas vai continuar esse relacionamento. Teme a Deus, e a sua família será abençoada, irmão. Teme a Deus, creia nessa palavra, que o Senhor vai te abençoar, e essa bênção, ela é para toda a vida. Pense nisso. Eu tenho que mudar alguma coisa? Tenho. Eu preciso fazer alguma coisa? Tenho. Eu preciso renunciar? Eu preciso pedir perdão? Tenho. Há famílias que vivem em doenças internas, falta de perdão, rancor, mágoa, decepção. Como é que vai resolver tudo isso? Pela palavra de Deus, se inclinando à palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, voltando para casa, lendo, meditando com a sua família essa palavra, falando, andando, conversando com seus filhos, com a esposa, sob a palavra de Deus. Então a tua casa será uma casa abençoada, será uma onde as pessoas e famílias olharão e dirão, como eu quero ser como aquela família, como vocês são bênção na minha vida, como vocês são um exemplo na minha vida. Irmão Cristo, isso é possível? É, o salmista está dizendo que é. Qual é a condição? Tema a Deus e ande nos caminhos. Curva a tua cabeça agora, vamos orar a Deus. Eu quero que você ore aí onde você está, você que está na sua casa nos acompanhando. Vamos orar a Deus nesse momento, ore pela sua família, ore pelo seu casamento. E se você conhece alguma família que está em dificuldade, em decadência, peça para o Senhor usar a tua vida para alcançar essas famílias. Peça para o Senhor, Senhor, eu quero ser um abençoador de famílias, eu quero ser um canal de bênção para muitas famílias, para os filhos. Eu quero que a minha geração prolongue, que eu possa ter o privilégio de poder ver a minha geração sendo abençoada, os meus filhos, filhos dos meus filhos, serão alcançados pela tua bênção. E tudo começa por temer a Deus e andar nos seus caminhos. Oremos.